estamos iniciando mais um podcast Papo de Prevenção e eu sou o Davi Tavares. E eu sou o Ferraz Júnior e juntos nós somos Guardiões da Prevenção. Show é isso aí, Davi, iniciando mais um podcast aqui com a graça do nosso bom Deus. Amém. Nosso podcast hoje, não podendo falar o nosso parceiro, nos acompanhando aqui todo mundo pelo YouTube do Pod na Rede. Isso. Não deixando de se inscrever no nosso YouTube Guardiões da Prevenção. De nos seguir no nosso Instagram, Guardiões2_Prevencal. E também aqui a nossa live, que já é de praxe, aqui nossa live no TikTok, Guardiões da Prevenção. Os nossos parceiros aqui, Ozaki Estamparia, das nossas camisetas, canecas, boné, a nossa Harmonize PC. Hoje nós temos um parceiro novo aí, Davi. Isso aqui, a minha irmã trabalha para Nippon Flex, né? E aí tem uma Squeeze aqui, cara, ó. Tecnologia? Essa é padrão, hein? Tecnologia. Esse é até do Elon Musk, tá? Não, tecnológico, né? Tecnologia. Tem até uma pulseira também aqui, ó, Fear and Firehead. Olha só. Como que é o nome da empresa, Davi? Nippon Flex, né? Nippon Flex. Elas trabalham com uns equipamentos aí de saúde, né? Traz saúde e qualidade de vida, né? Minha irmã faz parte dessa empresa aí. Um beijo, Vitória. Boa sorte aí nos seus negócios aí. É isso aí. O que você espera do nosso podcast de hoje, Davi? Meu irmão, o podcast de hoje vai ser show de bola. Literalmente, né? Literalmente show de bola. Show de bola mesmo. Nós vamos até, inclusive, transformar um pouco o show de bola aqui num ping-pong. Vai ser um bate-bola. Um bate-bola. Bate-bola. Maravilha. E o nosso convidado de hoje, né, diretor e coordenador da Seleção Brasileira de Futebol Master, ex-jogador, treinador de futebol, presidente da ONG Criança Espetacular, nosso amigo Diógenes, mais conhecido pelo mundo futebolístico aí como Peta. Seja bem-vindo, nosso amigo. Peta, seja muito bem-vindo, é uma honra, meu irmão, recebê-lo aqui conosco no nosso programa, vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado por vir de tão longe, né? E para estar aqui conosco, pegou todo o trânsito e honrou o compromisso de estar aqui conosco. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e estar conosco aí. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a presença, o convite de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus. Sem Ele... Cara, as minhas coisas todas são por Deus. Amém. Recebi o convite, aceitei de imediato, porque para mim é um prazer, uma honra participar do seu podcast. Eu já tenho acompanhado há algum tempo o seu podcast, mas a gente não teve a oportunidade de fazer contato. Aí você me mandou o convite e eu aceitei na hora. Muito obrigado por esse convite e poder falar um pouquinho da nossa história. Maravilha, né? Show de bola, hein? É um assunto que quase eu não gosto muito, né? Da área esportiva, não, futebol. Se fosse então, o Silvio Luiz chamando ele, ia chamar como? Lá vem ele, olho no lance! Olha aí, rapaz, Mas e hoje futebol em alta com o Campeonato Mundial de Clubes aí que tá no... Hoje teve um jogão, né? Aqui, né? Jogão, hein? Jogão de bola, Manchester City e Juventus. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que gostam de futebol, assim como eu gosto. Se for pra ir pro Mundial, lá em Los Angeles, pra passar uma vergonha daquela de tomar 5... Não, eu nem vou. Por isso seu time nem foi. Não, ainda bem que o São Paulo nem foi. São Paulo nem foi pra não passar vergonha. Mas se o São Paulo vai... Aí a história muda, né? Já é tetra, tem bagagem, né? Tem bagagem. É tetra, acabou, é tetra. São Paulo é São Paulo. São Paulo é São Paulo. Mas maravilha, vamos para a nossa pergunta inicial de praxe aí para o nosso convidado. Pra você falar um pouquinho, para quem não te conhece, aí da sua trajetória, da onde você é, os times que você jogou aí de futebol. Fala um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, por gentileza. Bom, eu sou da cidade de Sorocaba, cidade maravilhosa. Hoje a gente está aproximadamente aí com quase 1 milhão de habitantes. A cidade cresceu muito. E eu comecei na base de São Bento. Comecei ali com meus 11,5 para 12 anos. Comecei na base, permaneci vários anos na base e cheguei até os meus 19 anos. Puxa. E São Bento naquela época tinha vários jogadores bons, muito bons naquela época, jogadores muito bons. E infelizmente, muitos jogadores chegando e mudou o treinador e não queria aproveitar, não quiseram nos aproveitar, eu e os outros jogadores. Fomos dispensados. Poxa. Infelizmente fomos dispensados. Aí nesse inteirinho ali, coisa de 2 meses mais ou menos, eu fui fazer um jogo lá na minha cidade, no ginásio de esporte. Isso que ano? O pessoal se situa aí. Cara, década de 80? 80 para 90, por aí. E aí eu fazendo um jogo, e nesse jogo eu fui melhor em quadra. Só tinha fera na quadra. Não vou citar nome, mas só tinha fera. Certo. Então os caras lá Não, os caras falam que tá se sentindo, né? Os caras são terríveis, né?
Cara, aí chegou um treinador no vestiário e me chamou. Não, desculpa. Chegou um jogador no vestiário e me chamou. Eu vou citar o nome dele aqui, porque pra mim é uma honra. Foi o único cara que abriu a porta pra mim. E nesse jogo, cara, modéstia à parte, joguei muito bem. O cara entrou no vestiário e falou, ó, tem um clube pra você quer? Eu falei, mas e aí? Ele falou, ó, Goiás. Se você quiser, se vira, eu vou falar com o treinador, eu vou falar pra ele te contratar. Eu falei, mas como assim? Aí me troquei, eu quero falar com você depois. Me troquei, saí pra fora do vestiário e falou, ó, tem um time lá de Goiás chamado Anapolina, a gente tá precisando de atacante, cara, você vai encaixar. Eu falei, tá bom. E na época eu tinha parado de jogar na base de São Bento e tava fazendo ali a várzea ali na época. E aí tinha um cara chamado Miltinho da Fazenda São Pedro. Aí eu conversei com ele e a gente tinha uma final para fazer também. Aí conversei com ele, ele falou, cara, vai embora. Vai embora, eu vou te ajudar, vai embora. Faz a sua mala, vai embora. E os meus familiares não queriam que eu fosse, cara. E era meu sonho. Pô, o cara saiu da base, tinha acabado de parar, não vou viajar. Eu não sabia para onde eu tava indo. Falei pro jogador, esse cara é o Pires, jogando no Palmeiras. Pires, volante do Palmeiras. Ele foi até mim e falou, vai? Eu falei, vou. Resumindo, arrumei minhas coisas e fui para Goiás. Fui de ônibus para Goiás, 16 horas. Lembrando que a estrutura daquela época era completamente diferente de hoje, né? Eu não vou citar coisinhas aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Para ligar para Goiás, eu tinha que ir no vizinho. A família muito humilde mesmo, não tinha dinheiro e... Telefone fixo naquela época. Era um absurdo. Caríssimo. Era uma casa. Só tinha quem tinha grana, quem não tinha, esquece. E para fazer um contato, a gente tinha que ir pro vizinho. Resumindo, agilizei toda a minha mala, arrumei tudo. Acho que em 4 dias eu estava lá em Goiás. Aí o Pires me esperou na rodoviária, me pegou, fomos para Goiás. Fiz a avaliação, uma semana eu estava assinando um contrato com o clube. Olha só. Presidente, todo mundo na arquibancada, vendo o cara que estava chegando. Tava precisando de um atacante. Cara, fui muito bem. Dei passe para gol. Treinei muito bem. Uma semana já estava assinando contrato com o profissional. E ali permaneci no Goiás, no Anapolina, por 4 anos e meio. Quase 5 anos para lá. Olha só. Aí tive problema de joelho, fiquei mais um tempo, voltei, fui para Guarani de Salto. Joguei mais um tempo também. Aí tive que encerrar porque não aguentei jogar. Não aguentei, foi precocemente, eu não consegui mais jogar não. Olha só. Não, e antigamente a estrutura era ruim para tudo, né? Tanto para a estrutura dos clubes, como principalmente acompanhamento médico, parte de lesão, cara, tratamento, treinamento específico, né? Obrigado. A gente não tinha condições, antigamente, para você recuperar de uma cirurgia, as pessoas vão achar que é besteira, mas era 1 ano e meio, mais ou menos, para você ficar apto para você voltar a jogar. Entendi. Hoje não, hoje você faz uma cirurgia, daqui a pouco você está saindo para... Ela dá 6 meses, tem cara voltando em 3 meses. Daqui a pouco você está saindo jogar, pô, é rápido. A gente pega até a história do Ronaldo Fenômeno, naquela época era uma estrutura, o cara trouxe os mais especialistas e mesmo assim uma cirurgia complexa, né? E você viu a dedicação do cara, o cara que é profissional, aquele que tem, eu quero jogar, não importa o obstáculo que tem, eu quero jogar. O cara treinou, fez tudo o que precisava fazer para voltar para o campo. E jogou mais um tempo ainda. Era um cara que estava desacreditado, ninguém acreditava no Ronaldo. Sim, mas o cara estava com uma contusão que ninguém imaginava que ele fosse se recuperar novamente, mas o cara deu a volta por cima e voltou a jogar de novo. Deu título até pro Corinthians. Deu título. Você viu? Aquele golaço que ele fez no Fábio Costa. Transformou. O pessoal fala que é o Corinthians. Cara, era um cara que... do Ronaldo e Corinthians pós-Ronaldo. O cara deu uma transformada. O Ronaldo, literalmente, ali no Corinthians, ele comia a bola, né? Porque se olhava ele tava, né, bem cheinho, cara, né, comia a bola. Mas jogava muita bola, Ronaldo, né? Pelo amor. Mas eu costumo falar o seguinte, a gente tá sempre com os jogadores, os caras que fizeram realmente história no futebol. Então, quando o cara é diferente, ele é diferente e acabou. É diferenciado. Você tem que tirar o chapéu pro cara. Tem que tirar. Tem muita gente aí que vê o cara tá com o nome, tá jogando, e ninguém... Não, isso daí não vou dar moral, porque senão... Cara, se o cara joga,
Você tem que tirar o chapéu pro cara, filho. tirar, Acabou, né? o cara joga, acabou. Ninguém vai tirar isso dele. Se der um dom que Deus deu pra ele, ninguém vai tirar. O pessoal fala muito sobre os jogadores da a seleção brasileira, os jogadores brasileiros, né? Pô, nós tivemos grandes jogadores, né? Se for enumerar aqui, grandes nomes, né? Mas o pessoal fica até hoje, os caras falam muito. Fala de Pelé, claro, né? Não tem como. Isso daí tira da lista. Teve a era de Sim, Bebeto e Romário, também teve a fase Sim, deles na sim. seleção. Mas o Ronaldo e o Ronaldinho foram os caras que mais demoraram, né? Então tudo bem, teve Kaká, teve grandes outros jogadores aí. Mas o Ronaldo e o Ronaldinho fizeram a diferença por muito tempo na seleção, né? Os caras são Eles diferenciados também demais. trouxeram a era da mídia também, né? Isso. Antigamente, você pega os craques antigos. Eu tive a oportunidade de novinho de acompanhar a Copa de 82, que era uma seleção Sim, excepcional. excepcional. Tele Santana lá. Uma das melhores que Mas não tinha aquela teve, mídia. né? Você pega a seleção, todo mundo só fera, né, meu? Sim, só craque. sim. Só que não tinha aquela mídia. Então, o Ronaldo, a própria posição de centroavante, que era o Ronaldo, que era o careca antes, ele não tinha. O Ronaldo foi um dos primeiros centroavantes a mudar um pouquinho a posição, porque o centroavante era aquele cara mais ficava fixo, mais- né? Exatamente. Não tinha aquela posição, era o pivôzão, o cara já mudou, ele vinha buscar a bola, era diferenciado. Ele saía do Então, meio de campo e ia parar lá no gol, pô. deu um cara boom aí, muito né? diferenciado, muito É diferenciado. outro nível. E aí dá gosto de ver, né? Fala assim, o cara ali, aí você olha o cara jogando, até na época do Corinthians, que era fim de carreira, fala, imagina esse cara sem lesão, Sem né? lesão. Se o cara com a lesão, nesse condicionamento, o cara já é fora do... É só o da Brasil curva, pra né? ter esses caras mesmo. É só o Brasil, né, cara? Meu, e você trabalha com esses caras que um dia também fizeram parte da seleção brasileira. Quais são hoje os jogadores que fazem parte da Master? Ó, nós fizemos um jogo em Salto. Que assim, para você fazer uma logística para levar jogador é um pouco complicado, porque esses jogadores de nome, eles têm muita agenda. Certo. Então, se você marcar um jogo, a gente tá para marcar um evento. Pra conseguir reunir Né, todos. Aí eu converso muito com o secretário de esporte, prefeito, a gente tem muito contato aí porque a gente está buscando jogos. E aí os caras querem, eu quero Júnior Penta, meu irmãozaço. Aí eu ligo para ele, Júnior, e aí? Tem um jogo assim, irmão, vou dar uma olhada na minha agenda. E o cara tem agenda, não Sim. tem jeito. Esses dias não, ontem estava viajando. Não consegui verificar bem onde ele estava, mas ele estava viajando. Deve estar em outro país aí. Então, assim, dá para fazer? Ó, irmão, tenho agenda, não consigo comparecer. Certo. A gente tem que buscar outro. Tem o Miller, Júnior, tem Zenon, Ademar. Eu vi o Sergião, goleiro. Serginho, ex-jogador, ex-lateral da Ponte Preta, da Portuguesa, desculpa. E O Sérgio era goleiro. Pavão. Uma das fotos, não, Pavão. Eu vi Pavãozinho, André Luiz. André Luiz, eu vi vários ali. É, Já vi Biro uns outros Biro. tipo você lá, Lico, né? Tem uma galerinha. Lico. Cara, eu vou citar Galeano, uma... eu já vi mandando também pra você lá. Sim, Galeano, nós estivemos junto no jogo em São Roque. Eu quero citar o nome desse cara, que o cara é fera. Fazia tempo que ele não estava jogando, aí um cara lá de Salto falou, pô, fala um nome aí. Eu sou São Paulino, pô. Aí eu falei, pensei no cara, quero levar o Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro? Ele não é São Paulino, mas o Leandro Guerreiro, falei, eu quero levar o Leandro Guerreiro. Vê com o prefeito que eu quero levar o Leandro. Não, eu vou conversar com o secretário de esporte. Eu quero trazer o Leandro Guerreiro. Sou fã desse cara. E eu não tinha o contato dele. Aí me passaram o Ele tá com contato. podcast também, né? Agora, E tem tá um podcast, também. Eu vi que Tá ele lá foi junto antes, comigo. que eu vi lá. É, já. só tá os ele feras. mesmo, só os feras. Aí eu peguei o contato, me passaram o contato, eu liguei pra ele. Cara, o cara aceitou na hora, pô. Olha que legal. E aí ele veio fazendo outros jogos, sequência de jogos direto. Cara, a humildade desse cara, o cara foi campeão de São Paulo, vários títulos dentro de São Paulo, Miller. O que me impressiona muito com esses caras é a humildade que eles têm. Muitas pessoas olham de fora, porque fulano. Você não conhece o cara. Você não conhece o jogador, o ex-jogador, você não conhece, você não pode falar. Quando você sentar numa mesa para conversar com os caras, dialogar com eles, trocar ideias, a gente não trata só de futebol, é vários outros assuntos. Sim, os caras têm vida, né? Os caras têm uma vida, os caras têm uma história, os caras nem falam de bola. Eles têm A fé, resenha religião, que é o gostoso, É uma né? resenha, né? Os caras nem falam de futebol, é outros assuntos. Sim. E aí sentado com os caras, conversando sobre outros assuntos aleatórios, que não se trata de futebol somente. Aí você vê a humildade de cada um deles, cada jogador.
Se ele vier aqui sentar na mesa com vocês, pô, parece que a estrela vai ser você, não ele. Não ele, verdade. Tanta humildade que os caras têm. Bacana. Galeano. E o Zenon? Fomos fazer esse jogo. Não em Salto. Eu fui convidado para participar da seleção. No primeiro jogo que eu fiz com a seleção, foi em Capela do Alto. Aí o ex-falecido Mano, que é aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para Fabiana, que é a presidente da seleção. Também, se não fosse a Fabiana, não estaria aqui. Entendi. É obviamente que a gente tem todo um propósito por trás disso. A gente sabe que é Deus que prepara. Pelo menos na minha vida hoje, é baseada por Deus, cara. Amém. Eu estou aqui por Ele. Amém. Eu não vou fugir disso jamais. Eu não troco a minha fé, não troco nada. Não troco nada. Não troco nada por Deus. Deus é tudo na minha vida hoje. Amém. Quero mandar um abraço para Fabiana e falar um pouco dessa história. E o Mano me convidou. O Mano me convidou para jogar na seleção. Nós fomos fazer um jogo. Meu sobrinho, eu vou ver se eu consigo trazer ele nesse podcast aqui. O Elias Melo, um cantor que está fazendo um sucesso extraordinário no Brasil todo, em São Paulo. Segmento gospel? Segmento gospel, ele. Segmento gospel. E aí, meu sobrinho falou, tio, vamos para São Paulo? Eu falei, vamos embora. Vai ter um joguinho lá, eu quero te levar. Aí cheguei lá, tava Macedo, Alexandre Alves, Gino, Dema, o pessoal do Palmeiras, o pessoal do Corinthians, tudo misturado lá, uma galera fera. E eu conheci o Mano, e eu joguei nesse jogo. Aí fiz parceria com o Macedo na frente. Gastamos a bola. Macedo, gol toda hora. Aí o Mano me chamou. O Mano me chamou pra fazer esse jogo, fomos pra Capela. E ali, cara, chegamos no vestiário, todo mundo sentado no vestiário. Cara, ele sabe, esse podcast vai chegar nele, ele sabe do que eu tô falando. Quando eu entrei no vestiário, esse cara, ele levantou do banco, foi lá na bolsa de uniforme, pegou o calção, pegou o meião, olhou pro Mano, tipo assim, ele tá me dando camiseta e calção. A camisa é quem vai dar você. Aí o Mano virou pra ele, não, dá pra ele também. O cara deu um uniforme pra mim. Aí eu falo pra você, pô, esse cara é o Zenon, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E cara, Ponte também, né? Começou a carreira lá na Ponte. Na Ponte também. Ponte, é. Jogou no São Bento de Sorocaba, é tem uma passagem pelo São Bento. Cara, isso pra mim é uma honra. Eu não joguei em clubes grandes como esses caras jogaram e fizeram história. Aí o Zenon vem, me dá um uniforme, seja bem-vindo. Legal. Eu costumo falar, não é só futebol. Não é só futebol. É a pessoa, o ser humano. E depois jogamos, participei do evento, o Ademar saiu, eu estava no banco, né? Fiquei no banco, o Ademar saiu, falou, vai, todo lugar que eu vou jogar, o Ademar dá um jeitinho de me colocar. Aí o Ademar jogou 10 minutos, cara. Falei, vai, Ademar. Falei, vai, Peta. Entrei e fiz 2 gols. Olha que bacana. Joguei com o Zenon, tava Ademar, Zenon, vários jogadores. Cara, não tem dinheiro que pague. Sim. Não tem dinheiro que pague tá com esses caras dentro do vestiário. Muitos gostariam de estar ali. Uhum. E pra mim é uma honra. Pra mim, eu vou falar dessa história o resto da minha vida. É porque é a sua história de vida, né, irmão? Você fala muito, você tá falando do Senhor. A gente sempre diz que a nossa vida é um livro nas mãos do Senhor, que cada dia ele tá lendo uma página. Sim, certo? Chamado sim. Livro da Vida, né? Mais conhecido como Livro da Vida. Sim. Então a nossa história já está escrita por ele. É lógico que tem momentos dali da história da nossa vida que ele nos dá o livre-arbítrio para nós fazermos a nossa escolha. Sim. Certo? Aí ele poderá ver que, por uma atitude sua, de você falar assim, de reconhecer ele como o Senhor, ele mudar a tua história.
né? Rasgar as páginas de derrota e escrever páginas de vitória. Então, assim, o Senhor te colocar no meio de pessoas como essa, que para quem é do esporte, para quem gosta do esporte, Ferraz, é uma honra você poder estar no convívio desses grandes jogadores que fizeram história, né, Fabão? Sim. História aqui no nosso país, né? Seja nos clubes aí que para jogador de futebol não tem essa rivalidade que nós temos de torcer pro São Paulo, Palmeiras, Santos. Não, os jogadores, eles são amigos, né? Eles têm o esporte como uma profissão, né? Exatamente. Então, assim, para eles foram vocacionados pelo Senhor para poder, né, ter essa profissão de jogador de futebol, que é linda. Eu gosto muito de futebol, eu gosto de assistir futebol, né? Lógico que eu gosto mais de assistir o jogo do São Paulo, né? Então, Mas é legal ele ver falar a palavra de Deus, né? E Deus te coloca em lugares inimagináveis. Né? Você nem imagina. Um dia você está fazendo uma coisa aqui, no outro dia você fala, caramba. Eu nem imaginava que eu ia estar nessa situação, eu nesse nem lugar. paro muito na minha cidade. Eu viajo muito. Assim, fora do país eu fui para a África, fiquei 12 dias na África com um grupo de adventistas. Tá? Tem um amigo que jogou com a gente no São Bento, o pastor Cirilo, da igreja adventista. Cara excepcional, fora de série. Olha que bacana. E lembrou da gente, pô. Ele nos levou para a África. Sabe? Então, Deus faz as coisas. Ô Peta, você estava lá em tal lugar. Eu estava lá. Eu recebo o convite. Quando o convite chega até mim, eu já vejo que é Deus que está fazendo. Amém. Porque não é possível. Eu sentado aqui hoje, é Deus que abriu a porta para mim, pô. Com certeza. Com certeza. Não tem como. Ele tem os propósitos dele, né? É Deus que abriu a porta e eu sou muito grato a Ele, tudo que Ele tem feito pra minha vida, velho. Tudo. Amém. Muito legal, né? Só para a gente ter uma noção da estrutura da seleção Master. Tem suporte da CBF? Quem que organiza ali a parte? Você citou a menina que é presidente aí. Mas então, essa presidência é financiada, é estruturada por quem? Não, tem algum órgão específico? Não, a SMB, ela tinha um mano era o presidente, e infelizmente Deus levou ele faleceu. E aí a Fabiana estava procurando uma pessoa e ela me achou na rede social. Certo. Eu já tinha um contato, não próximo a ela, mas o marido dela me levou para jogos com a seleção. E aí eu não atuo mais com ele, mas eu tenho um time lá em Sorocaba chamado Amigos Espetacular, que a gente faz jogos. Então a rede social leva seu nome para tudo quanto é canto. Sim. E como era a esposa do mano, ela colocou alguma coisinha lá de foto de falecimento dele, eu fui curtir. E eu comentei, falei, e agora a seleção tal, acabou? Ela falou, tô procurando uma pessoa tal. Você não gostaria? Eu aceitei na hora. E eu não tinha tantos contatos que eu tenho hoje. Os contatos foi vindo através do trabalho que foi feito. Né? Fui trabalhando, as coisas foram acontecendo. E a Fabiana é presidente até hoje. Eu sou o diretor e coordenador da seleção. Então a gente faz contato com a prefeitura, órgãos públicos, e aí através desses contatos a gente consegue fechar os jogos. Entendi. Então tem a Fabiana, hoje é Fabiana, eu e tem um empresário em Sorocaba chamado Zeca Moreira. Ele tem um escritório em Sorocaba de contabilidade, meu irmãozão. Eu tenho que citar o nome dele porque esse cara é fera comigo. E também viagens que ele faz, me convida também. E ele é meu irmão. É um cara que trabalha junto comigo também na seleção. Tem outros braços que eu estou puxando também. Que uma andorinha só não faz verão. Sim. Então eu estou puxando outros braços também para a gente fazer algo mais além ainda do que a gente está fazendo. Entendi. Mas, por exemplo, você vai fazer um jogo aqui em Guarulhos. Trouxer a seleção Master para cá. Quem custeia? Uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, a própria Prefeitura de Guarulhos faz isso. Exatamente, a parceria com a Prefeitura. Exatamente. O pessoal de dar um suporte. Ela custeia aqui, né? Tudo. Porque a Prefeitura, ela tem... Já tem verba para isso. Ela tem a verba do esporte. Destinada, né? Então já é destinada para o esporte. Já. Certo. Então a gente não se preocupa com isso. A preocupação maior é a gente achar a Prefeitura que queira fazer o evento. Certo. Porque o esporte... é uma conscientização, pô. O esporte tira crianças da rua.
as crianças de vulnerabilidade social. Tem muitas. Os órgãos públicos precisam olhar para esse lado. Se você voltar 20 anos atrás, se você puxar um vídeo, um histórico, você vai ouvir as pessoas falando com relação a isso. E é isso que tem que acontecer, porque o mundo não para. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não vai estar. E quem ficou? Tá girando, né? É isso aí, é muito bacana, assim, não só para a Prefeitura de Guarulhos, todas as outras prefeituras aí, das pessoas que estiverem assistindo conosco aí, é só entrar em contato contigo, né? Tem as nossas, nós sempre colocamos ali na rede social aí, as suas redes sociais, eu sou o underline, sou Peta espetacular, arroba eu sou espetacular, né? Underline. Exatamente. Tá ali, ó, para entrar em contato contigo, para as prefeituras aí do Brasil todo aí que quiser, né? Dos municípios que quiserem levar a seleção para sediar muitos eventos, principalmente agora nessa época comemorativa aí de festas, né? Seria muito bacana. Eu sei que você vai para as perguntas aí, eu queria saber assim, na sua rede você tem uma parte do SBT ali, você usa o slogan do SBT. Você faz algum trabalho lá no SBT? Eu já estive no SBT por convite também. A Tá. primeira vez que eu estive no SBT foi meu sobrinho que me levou para lá. Ele foi fazer um evento. Na verdade, ele canta, né? Ele recebeu um convite do Raul Gil e do Raulzinho. Daí ele foi para lá. Daí ele precisava do suporte também, eu fui com ele, me convidou, eu fui com ele. Geralmente as viagens que meu sobrinho fazia, hoje não, porque eu tenho muitas coisas para fazer também. Eu ia junto com ele. E nessa oportunidade eu fui no SBT. Entendi. Fui 2 vezes no SBT. Estou para voltar de novo, tem surpresa por aí. Opa, Mas legal. a gente vai conversar numa outra oportunidade, mas Deus tem preparado outras coisas aí. Que bênção, que bênção. Então, antes da gente adentrar na ONG aqui, vamos para a participação do público que está acompanhando aqui, ó. Edson Alves dos Santos, boa noite. Francisca Salles Moreira, Fábio Costa, nosso amigo Fabão, boa noite, meus amigos. Humberto Perim. Betão, um abraço, Betão. Eu, Nossa, Imperial, arroba Ismael Silva HND. Evandro Oliveira, Guarde Nascimento, tá em todas, hein? Olha aí. Lilian Rodrigues, QRA Carioca Pezão, não podia faltar. Grande Amigo nosso, Pezão. caminhoneiro, Sorocaba, hein? lá de Sorocaba. Sorocaba, Pezão. Só que cada dia ele tá no... Vamos onde ele tá hoje aqui, ó. Boa noite a todos, estamos por cá. Agora tá em casa. E Sorocaba é maravilhosa mesmo, ele tá falando, concordando com você. Um abraço ao convidado, Cajuru Futebol Clube é brabo. Você já sei de lá? De lá do Cajuru. Cajuru, ele levou o Cajuru, deve estar citando de lá. Cristiano, boa noite, a paz a todos. Vivi da Prevenção. Grande Vivi. Fabião, Jaqueline Pereira, Rony Alves. Nós temos um quadro aqui que chama Doutor Pergunta. Nosso Doutor Pergunta no QAP aí, Doutor Pergunta? Tem pergunta aí, doutor? Positivo. Chegamos ao momento. Responde aí. Vai ganhar boné ou não? E a pergunta agora vem do Ernesto, que diz: Peta, o senhor tem algum projeto social direcionado para crianças e adolescentes carentes de periferia? E temos mais perguntas. Temos o capitão, que pergunta se o Peta tem o sonho de trabalhar no futebol internacional como treinador de base, tendo em vista a sua larga experiência. Bacana. Também te deixou um abraço, o nosso amigo capitão. Temos também uma pergunta do Luiz e da Avenida Prevenção. Eles perguntam se o Peta já se deparou com jogadores jovens envolvidos com drogas, que perderam a chance de serem jogadores profissionais. São 3 perguntas. Responde aí, Peta. Bom, vamos lá. Separei por partes. Primeiro, referente ao trabalho social. Até citei aqui a ONG, né? Mas pode falar isso sobre o trabalho social. Eu tenho um projeto social chamado Criança Espetacular na minha cidade. Quero falar um pouquinho sobre esse projeto. Pois não, fica à vontade. Eu consegui não. Um amigo me apresentou uma área. Não tinha nada nessa área. E eu resolvi construir uma quadra lá. Em Sorocaba. Sorocaba. Fui na prefeitura e falei com o prefeito. Na época era o vereador. Mostrei meu projeto para ele. Cara, você sabe que você chegar num local que só areia, um negócio abandonado, deserto. E ali já tinha mais de 25 anos uma associação ali. E quando eu cheguei eu falei que ia construir. Vou fazer. Só que quando você fala que vai fazer, falar até papagaio fala, né? Sim. Eu quero você correr atrás para poder fazer o negócio acontecer. E eu tinha um sonho de realizar esse projeto.
Era um sonho que eu tinha. Eu trabalhei com o Mona. Um abraço pro Mona também, meu irmão. E o Mona que me levou pro projeto dele primeiramente, para depois eu sair pro meu. E eu saí, fui pro projeto social. Eu tava com o Mona, saí do Mona, tinha um projeto social, fui montar o meu. Através do Mona também que eu montei o meu projeto social. Diga-se de passagem. E aí quando descobri essa área, eu falei que ia montar um projeto. Rapaz do céu, quando eu falei que ia montar o meu projeto social, pense num cara que só recebia palavras negativas, que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Como que você vai fazer um projeto social? Você não tem condições. Eu não tenho condições. Mas você não sabe o Deus que eu sirvo. Amém. E quando cheguei a falar com o pessoal da associação, a mesma coisa. Quando cheguei a falar com o pessoal da associação, a mesma coisa. Você vai fazer um projeto, vai construir uma quadra? Mas como? Eu vou correr atrás. Você vai mesmo, mas chegou aqui mais de 10 pessoas. Eu vou correr atrás. Mais ou menos depois de 3 meses a quadra estava construída. 3 meses. Caraca. Chegou pessoas, tem um centro automotivo lá do meu amigo chamado Mirandinha. E tem várias pessoas que trabalham lá. E esses caras, eles não falavam pra mim, mas depois eles comentavam. É fazer? Não vai fazer nada. Já falou que vai fazer, mas não vai fazer. Eu sei que não vai. Não tem condições de fazer. Só que eu tinha área, condições que me dava era Deus, e eu corri atrás. Construí uma quadra maravilhosa. Depois de 2, 3 meses a quadra estava pronta. Qual que era o piso? Grama sintética. Chamei 3 empresas, corri atrás, internet, busquei 3 empresas. Escolhi uma, a melhor. Foi lá, fez todo o orçamento, mandei pro vereador, o vereador está aprovado. Quanto você precisa? Preciso de X. Ó, tem um X. Fechou. Olha só. Tem outras coisinhas que eu não vou comentar, que não dá para comentar aqui em rede social. Mas aconteceu comigo também. Coloquei Deus na frente, que se não fosse ele o negócio não ia acontecer. Lá na prefeitura, quando cheguei para conversar com o pessoal da prefeitura, tem uma moça lá, falou assim, ó, a prefeita na época, era Jaqueline, ela falou, a prefeita assinou no último dia. Ela ia sair em recesso. Ela assinou, a última documentação foi sua, que ela assinou para despacho. Se passasse daquele dia, você não ia ter a emenda. Olha, no limite. Foi tudo por Deus, cara. Depois de um tempo trabalhado ali naquele projeto, depois que a quadra foi liberada para a gente poder atuar dentro da quadra, acredite se quiser, 22 dias, eu tinha quase 50 moleques Olha aí. para trabalhar comigo. Tudo de periferia ou não? Tudo de periferia. Detalhe, não era da mesma área, que era o Jardim Brasilândia. Era de outro bairro. Olha aí. Eles vinham todos os moleques de outro bairro. Tem outros bairros lá chamados Mineirão, Vila Fiore. A molecada descia tudo em peso. E os meus trabalhos, se você ver nas redes No sociais... princípio, você fazendo esse trabalho sozinho? Ou você tinha alguém que... Não, sozinho. Sozinho. Só eu e Deus. Sozinho? Quando eu abri o projeto, eu orava a Deus, terminava e orava também. Os moleques amavam isso, cara. Isso daí foi até hoje. E o projeto tá lá. Olha aí, que bênção. Tremendo, né? Muito bom. Muito bom. Eu dei uma parada no projeto social por conta de outras coisas, do meu trabalho. Eu fechei meu projeto social com 62 crianças, tudo documentada. Toda documentada. 65 crianças. Projeto maravilhoso. Outra pergunta. A segunda é sobre a pergunta do capitão, né? Futebol de base, se você tem interesse ou sonho em trabalhar com futebol de base internacionalmente. Você já teve convite de algum outro país, ou própria África que você já visitou? Já tive na África. Eu recebi uma proposta lá do governador da África para montar um projeto lá, mas eu não quis ficar. Não quis ficar por conta de trabalho aqui na cidade de Sorocaba também, não quis ficar. E eu trabalhava na federação também.
Eu tinha uma equipe na federação. Eu trabalhei 7 anos e meio na federação, entre Federação Paulista de Futebol e CBF. Então eu não podia largar para ficar fazendo outras coisas, até porque eles queriam que eu ficasse lá já. E não tinha condições de permanecer lá antes de vir e acertar as minhas coisas, porque quando eu fui para a federação, eu fui apalavrado com o cara. De assumir. Na verdade, quando eu entrei, não entrei para assumir nada, eu entrei para trabalhar. Mas eu sou um cara que se eu ver um negocinho pequeno, eu quero fazer esse negócio crescer, cara. Sabe? Eu tenho uma coisa entre mim, se eu ver, obviamente que eu vou ver possibilidades. Sim. Para fazer esse negócio crescer. E se deixar na minha mão, eu faço crescer, cara. Modéstia à parte, bem humilde. E quando eu cheguei na federação, eu ia trabalhar